Olá, boa noite a todos. Boa noite, Vicente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Boa Obrigado pelo noite. convite para poder fazer essa palestra. Muito contente com isso. Nós que agradecemos a sua participação aqui. Bom, gente, 19 horas em ponto. Estamos aqui hoje com Vicente Copacasa e a gente vai falar um pouquinho sobre as informações técnicas para especificação de luminárias LED. Então, um conteúdo bem denso, mas que o Vicente traz de uma maneira muito didática, que eu tenho certeza que vai agregar bastante para todo mundo que se inscreveu aqui no nosso evento hoje. Bom, como estamos muito pontuais aqui, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aproveitar para fazer uma breve introdução aqui da LEDVence para vocês. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Lari, trabalho na LEDVence, e a LEDVence que está presente, é uma multinacional aí, que está presente em mais de 140 países. Como é que vocês conseguem falar com a gente? Como é que vocês conseguem nos encontrar aqui nos meios digitais? Então, a gente está presente basicamente nesses 5 diferentes canais aqui. Em mídias sociais, a gente está no Facebook como LEDVence Brasil e no Instagram como LEDVence BR. Então, se você já está assistindo aqui conectado, já pode tirar um print aqui da tela, compartilhar lá nos stories, que a gente vai adorar fazer um repost do seu conteúdo. Marca a gente, marca o Vicente. No LinkedIn, nós estamos como LEDVence apenas, é uma página global, então vocês verão conteúdos em inglês, em alemão, em espanhol, mas também em português, porque o nosso conteúdo do Brasil também está lá. A gente também está no Telegram, que é uma ferramenta que a gente usa aqui, mais um canal de comunicação, que tudo que está lá no Telegram sai em primeira mão. Então, tudo no Telegram é inédito. Inclusive, esse evento aqui foi primeiro divulgado no Telegram de maneira inédita para todo mundo que está lá no nosso canal. Então, se você já tem o Telegram no seu celular, basta você apontar para esse QR Code que a gente tem aqui na tela, que você já cai direto lá no nosso canal, certo? Então, nos sigam também no Telegram, como LEDVence Brasil. No YouTube, vocês podem encontrar todos os nossos vídeos de instalação, vídeo de produto, todos os webinars que a gente faz aqui, todos esses treinamentos, tá tudo direitinho lá no /LEDVence. Esse também é um canal global, mas lá dentro vocês conseguem encontrar uma playlist Brasil e lá vão ter todos os nossos conteúdos. Então acessem também. E por último, mas não menos importante, o nosso site, ledvence.com.br, que vocês também conseguem ver no nosso portfólio de produtos, fazer download de materiais, de catálogo e tudo mais. Também é mais uma maneira para vocês entrarem em contato com a gente. Bom, queria explicar um pouquinho da ferramenta para vocês. Então, hoje a gente está usando aqui o Webinar Jam. Quem acompanha a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Aqui na direita, no cantinho, vocês têm o chat. Então, vocês conseguem interagir com o Vicente, vocês conseguem mandar perguntas durante a apresentação. E assim que o Vicente terminar, eu vou ler essas perguntas para ele e ele vai responder todas as dúvidas de vocês. Então, é muito legal quando a gente tem esse conteúdo dinâmico, né? Que vocês, quase que interativo aqui, que vocês vão mandando e participando de acordo com os conceitos que o Vicente está apresentando. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, usem o chat, podem mandar, tenho certeza que eu vou ler e assim que o Vicente terminar, a gente responde tudo para vocês. Então, falando um pouco sobre o nosso convidado de hoje, ele é o Vicente Copacasa, engenheiro eletrônico e pós-graduado em administração e marketing. O Vicente tem aí mais de 45 anos de carreira, com uma sólida experiência em semicondutores. Se a gente falar especificamente de LED, o Vicente atuou por mais de 40 anos em empresas líderes aí de fabricação de componentes, tanto no Brasil quanto no exterior também, como, por exemplo, no Vale do Silício, na Califórnia. Hoje, o Vicente é consultor na área de iluminação de estado sólido, é professor de especialização de pós-graduação e também coordenador dos grupos da COBE e ABNT e autor de artigos técnicos para algumas revistas do setor. Vicente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado mais uma vez, o prazer é todo meu. E boa noite mais uma vez, boa noite a todos que estão entrando no webinar. E então, eu espero que seja, né, o webinar seja do agrado de todos, que venha contribuir de alguma forma para o aprimoramento e o conhecimento profissional de cada um. Né? Então, o nosso tema hoje são informações técnicas sobre especificações de luminária LED. O LED tem uma certa, vamos dizer, uma maneira bem exclusiva, né, de se especificar, principalmente as pessoas, os profissionais que estavam acostumados com a iluminação
convencional, né, com base em lâmpadas. Então, é isso que a gente vai trazer aqui hoje, né? Bom, a primeira grande diferença que o LED trouxe com relação aos sistemas convencionais é exatamente o fato de ser uma fonte de luz normalmente integrada, né? Ele engloba tudo, engloba a ótica, engloba a parte elétrica, engloba a fonte de luz em si, com base nos LEDs. Então, essa é a primeira grande característica. Então, é um modo um pouco mais diferente de se especificar o produto, né? Antigamente, só para relembrarmos, você comprava a luminária e comprava uma fonte de luz, uma lâmpada, e comprava um reator, eventualmente. Hoje, com o LED, não. Então, a grande maioria das luminárias hoje, de tecnologia de estado sólido, elas são integradas, né? Então, a luminária é um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em luz, tá? Basicamente isso. E os fatores importantes, principalmente no que se respeita à parte elétrica, é o entendimento da potência, da voltagem, da corrente e da própria resistência, que é considerado como sendo a carga desse sistema todo. Muito bem. Bom, vamos falar em termos de ótica e distribuição de luz também, né? Hoje nós temos, com o avanço da tecnologia, várias opções de óticas que têm aplicações específicas, óticas específicas para direcionar a luz do LED, que é sempre a mesma normalmente, né? Falamos de uma radiação lambertiana de 120 graus. Então, a ótica ela tem a finalidade básica de transformar esse facho de luz, esse feixe de luz, com essa determinada característica, da forma que a aplicação exige. Então, hoje, nós temos os sistemas ópticos muito aprimorados, né, que são os polímeros, né, o PMMA, é uma técnica usada muito hoje em refletores sólidos, que são essas lentes que nós conhecemos, né, que usam o princípio TIR, Total Internal Reflection, e que, de certa forma, manipulam a luz e vamos dizer o seguinte, entregam a luz da forma que a gente deseja. Então, os fabricantes de luminária sabem muito bem como manipular isso, né? E como fazer com que a luz chegue do jeito que a aplicação demanda. Bom, o primeiro, como nós falamos de parte elétrica e ótica, vamos fazer duas definições que eu acho de suma importância. Uma delas é como a gente fala da eficiência da luminária. Por quê? Imagina uma luminária que não tem fonte de luz, uma luminária que foi feita para ser utilizada junto com uma fonte de luz. Por exemplo, uma lâmpada LED, né? Então, nesse caso, nós temos que calcular o fluxo que sai da luminária comparando com o fluxo da fonte de luz. Então, obviamente, o fluxo normalmente que sai da luminária, geralmente é menor do que o fluxo da fonte de luz, e isso nos dá um determinado rendimento. Então, o lumen output da luminária dividido pelo lumen da fonte de luz, pode ser uma, duas ou várias, não importa, dá a eficiência em porcentagem. Então, sempre que falamos de eficiência, porcentagem, quando nós estamos comparando dois parâmetros da mesma unidade, então nós falamos em eficiência, ok? Ao passo que, se nós considerarmos uma luminária integrada, né, uma luminária integrada, que o LED já faz parte da luminária, a parte elétrica já faz parte da luminária, então aí nós falamos em eficácia. Por quê? A definição de eficácia luminosa é o fluxo que a luminária está fornecendo em função da energia elétrica que ela está consumindo. Como falamos anteriormente, o papel, a função da luminária é transformar a energia elétrica em fluxo luminoso. Então, quando eu divido o fluxo luminoso gerado pela luminária em função de quantos watts elétricos ela está consumindo, então aí eu falo em eficácia e a unidade é lumen por watt. Então,
esclarecendo bem que eu vejo muita desinformação a respeito disso. Eficiência é quando nós comparamos mesmas unidades. Então, aí nós definimos em porcentagem. Quando nós comparamos unidades diferentes, aqui no caso lumen, aqui no caso watt, então aí nós falamos em eficácia. A eficácia está sempre ligada à luminária integrada, aquela luminária que já tem os LEDs, né? Então, falando de sistemas ópticos mais apropriadamente, o LED ele já tem um sistema óptico dele próprio. Hoje, eu diria que 98% dos LEDs comercializados no mundo, quase 100%, eles já vêm com uma ótica que a gente chama de ótica primária, e normalmente é uma ótica do tipo lambertiana, com 120 graus de abertura. Isso é padrão. No início do LED não era bem assim. Os fabricantes disponibilizavam diodos com algumas características ópticas diferentes, por exemplo, batwing, ou então side emitter, mas com o avançar da tecnologia e com o surgimento dos fabricantes disponibilizando óticas, então os fabricantes de LED se restringiram somente, ou na grande maioria, né, quase 100%, a ótica lambertiana com 120 graus. E aí você tem o que a gente chama de ótica secundária e, eventualmente, óticas terciárias, ou, se elas estiverem junto com as secundárias, a gente pode chamar de sistema misto. O que a ótica secundária faz? Ela pega a radiação lambertiana 120 graus e transforma de acordo com a necessidade. 40 graus simétrica ou ótica assimétrica, o que seja. Então, por exemplo, a luminária pública tem um exemplo aqui, né? A gente usa uma ótica assimétrica. Agora, um downlight ou qualquer outro produto desse tipo, normalmente usa uma ótica simétrica. E quem faz isso é exatamente essa lente refletor. É um refletor sólido, na verdade, né? Que usa o material PMMA. Sistema misto, então você pode ter os dois. Você pode ter um refletor e pode ter uma ótica também, de acordo com a necessidade da aplicação. Ok? Bom, como outros sistemas ópticos, por exemplo, edge light, onde você joga a luz na lateral da óptica e, por um processo de reflexão interna prismático, essa luz deixa o material na parte mais difusora do material, né? E com isso você tem uma luz mais difusa. Tem outros sistemas também que usam micros refletores, e com isso, essa ótica é interessante, a gente chama de almofadinhas, né? Porque elas parecem uma almofada, em inglês é pillow, de travesseiro, pillow lens. Então, também, dependendo de como a luz passa por esse sistema, tem uma reflexão diferente, né? Uma orientação diferente, e com isso você tem uma ótica dedicada para uma determinada aplicação. Muito bem. Um assunto que nós vamos abordar aqui hoje é que nós vamos abordar as grandezas fotométricas. Como nós entendemos, né, principalmente a relação entre fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância, e vamos falar um pouco também do brilho, do UGR, né, do ofuscamento. Então, nós vamos passar por cada um desses daqui. Começando pelo fluxo luminoso. Fluxo luminoso é total de luz que uma determinada fonte emite em todas as direções, né? Falando fotometricamente, nós estamos nos referindo à unidade de medida do fluxo luminoso, é o lúmen, tá? Existe o que a gente chama de watt óptico, que é porque como a luz ela é tanto energia como matéria, né? A física quântica aceita a dualidade da luz. A luz é matéria porque nós enxergamos, e ela é energia ao mesmo tempo, né? Só que uma coisa muito comum de se ver ainda hoje é as pessoas especificarem
uma fonte de luz, não pelo fluxo luminoso, e sim por watts, porque ainda se carrega aquele mito, né, de que a lâmpada era especificada por watt. A lâmpada elétrica, quer seja fluorescente ou incandescente, ou vapor, o que seja, ela é especificada basicamente pela sua potência elétrica, não potência óptica, né? Então, mas com os LEDs, isso está mudando e, na verdade, teria que mudar, porque a especificação de fluxo tem que ser feito sempre por lumens. Por quê? Porque você pode ter uma luminária com uma quantidade de watts muito grande e consumindo menos lumens do que uma outra luminária concorrente. Então, o que importa, na verdade, é a quantidade de luz que a fonte está gerando. Então, fluxo luminoso em lumens, e sempre tem que ser especificado por lumens, ok? A outra medida, que é a intensidade luminosa, que provoca uma certa confusão com o fluxo luminoso, a definição de intensidade luminosa é o fluxo luminoso orientado em uma determinada direção. Tá? Então, normalmente, se utiliza intensidade luminosa para definir ou para especificar luminárias onde você tem um ângulo determinado, um ângulo sólido determinado. Ok? Nesse caso, a unidade de medida é a candela, né? E o que é importante aqui é que você tem que achar sempre qual é o ponto máximo de intensidade. Normalmente, é no ângulo zero, é no eixo da luminária, onde você tem o center beam candle power, ou seja, a maior quantidade de candelas. Conforme você vai se afastando do eixo, para a direita ou para a esquerda, a intensidade, obviamente, diminui, né? E com através da intensidade luminosa, é que nós calculamos o ângulo de abertura. Como é calculado o ângulo de abertura? Pega a intensidade máxima, divide por 2, 50% dela, né? 50% da máxima candela, e aí vê qual é o ângulo onde está encontrando a curva de distribuição luminosa. Ok? Então, fluxo luminoso é lumen, total de luz que a fonte irradia, intensidade luminosa também está relacionado com o lumen, com o fluxo luminoso, porém numa determinada direção. E tem um fator de conversão entre fluxo luminoso e intensidade luminosa, que é baseado justamente no ângulo de emissão, no ângulo sólido. Muito bem. O próximo é iluminância. Iluminância também tem relação com o fluxo luminoso, porém é a quantidade de fluxo que é direcionado, é irradiado numa determinada superfície, que incide numa determinada superfície. A unidade de medida é o lux, né? Lux, que é 1 lumen por 1 metro quadrado, e é mais ou menos fácil de entender, porque você tem a fonte de luz, numa determinada distância, ela projeta uma área, correto? Então, se você medir nesse plano aqui, nessa área, você vai ter uma determinada quantidade de lux. Se você afastar o luxímetro da fonte de luz com a mesma quantidade de lumen, o que vai acontecer? A área vai ser maior, obviamente, a área projetada vai ser maior, porque está mais distante do ponto de emissão. Então, o que você tem? Você tem uma diminuição do lux. Por quê? O fluxo é o mesmo, mas como a área aumenta, e como é lumen por metro quadrado, a área está no denominador, se ela aumenta, o número de lux cai. Então, a iluminância depende da distância entre o plano de trabalho e a fonte de luz. E, por fim, bom, antes de chegar por fim, aqui é só dar uma ideia dos níveis de iluminância que nós normalmente estamos expostos, né? Então, por exemplo, nós podemos ir, de repente, de 100 mil lux, se nós estivermos ao meio-dia num campo aberto, com sol, e podemos ir para uma quantidade bem baixa de lux, para 100 lux, por exemplo, se você entrar num túnel. Então, nós estamos sujeitos a isso, né? As diferenças de iluminância
que nós normalmente estamos expostos são as mais variadas possíveis. Então, aqui temos alguns exemplos, onde nós vamos de ambientes estritamente fotópicos, com alta iluminância, ambientes mesópicos, aqui nós estamos iluminação pública à noite, nesse nível aqui, e aqui nós estamos em ambientes escotópicos, ou seja, ambientes com níveis de iluminância muito baixos. Por exemplo, luz de estrelas, ok? E o olho tem sensibilidade para determinar toda essa faixa de iluminância, desde 0.0001 lux até 100.000 lux, ok? E um parâmetro muito importante, que pouco conhecido, mas que cada vez mais a gente vai estar em contato, é a luminância, tá? A luminância, que está relacionado com brilho, está sempre relacionado com superfícies aparentes, luz emitida por superfície aparente, tá? O que é isso? Você tem, por exemplo, uma luz no teto iluminando, você está vendo um display de um computador, você está próximo da parede, então toda essa influência que está chegando no seu olho, toda essa luz direta e indireta, né, que está chegando no seu olho, é definido como luminância. E a unidade de luminância é candela por metro quadrado. Não tem um nome oficial, alguns se referem como NIT, né? NIT, porém não é uma medida do sistema oficial, tá? Se usa muito NIT para calcular o brilho de telas, né? Quer seja de televisor, display em geral, né? Computador e tal, ok? Então, é sempre relacionado com uma aparência, né? Uma superfície aparente que está jogando luz diretamente no nosso olho. Muito bem. E o quinto e último parâmetro fotométrico que nós vamos abordar aqui nesse momento está ligado ao nível de ofuscamento, que hoje é definido pelo UGR. O UGR é um parâmetro que está especificado na norma de iluminação brasileira, né, na ABNT, na 8995. Esse método calcula o nível de ofuscamento ou desconforto visual que nós estamos sofrendo num determinado ambiente iluminado. O UGR ele utiliza o sistema de salas, né? Sala padrão, e normalmente esse valor da luminária, o GR da luminária, é tirado diretamente de uma medida feita pelo goniofotômetro. Então, não é uma medida não é uma unidade que você calcula, nada, ela é uma unidade que tem que ser realmente medida. E com esses valores de UGR da luminária, você joga no software de projeto fotométrico e aí você consegue calcular o UGR do ambiente que você está projetando. Então, na norma, isso aqui é um detalhe da norma brasileira, né, da 8995, quando ela define valores máximos de UGR dependendo da utilização, dependendo da aplicação. O mais comum, que é o caso de escritórios, né, o UGR tem que ser menor que 19. Tá? Então, o ideal, sempre nesse caso, é você buscar luminárias que tenham controle de UGR. Né? Por quê? Garantindo que o GR esteja menor, o GR da luminária seja menor, você eventualmente tem até mais flexibilidade no projeto. Porque, veja bem, o GR não é só luz direta incidindo, né? O GR, o ofuscamento, ele pode ser um brilho direto no nosso olho e pode ser um brilho refletido e pode ser os dois também. Né? Você pode ter uma luminária te ofuscando, dependendo do ângulo que você está. Por isso que a luminância é bastante importante, mais importante do que a iluminância, porque iluminância é luz aqui, iluminância é luz no nosso olho, na nossa retina. Então, a causa de desconforto, caso a gente tenha um controle da luminância, é muito importante. E o fato do GR depende de várias coisas. O mais importante é o GR da luminária, obviamente,
Mas a luminância de fundo é importante quando a gente fala em contraste. Quanto maior for o contraste, mais ofuscamento acontece, né? A luminância média das luminárias também é importante, tá? E o ângulo sólido, porque aqui nós temos que, quando a gente fala em luminância, a gente também está se relacionando com intensidade, porque é tudo relacionado ao ângulo sólido, tá? Então, esses são os pontos que nós normalmente temos que observar quando de um projeto para ter o menor UGR possível. Porém, o mais importante que eu considero é justamente o UGR da luminária. É uma luminária que apresente um baixo valor de UGR. E isso é medido, né? Isso é mensurável. Como que é mensurável? Através da medida da intensidade luminosa da fonte de luz. Então, dependendo da luminária, se ela for uma luminária simétrica, se ela for uma luminária simétrica, ela é medida em várias posições e em vários ângulos. E é aqui que nós tiramos o valor do fluxo luminoso. Na verdade, o goniofotômetro, ele mede a intensidade luminosa em vários pontos, em vários ângulos, né? Aí depende do ajuste do equipamento, você pode medir de grau em grau, de 5 em 5 graus, depende de como você regula o equipamento, mas o que você tem, na verdade? Você tem um mapa volumétrico de todas as intensidades em todos os ângulos. Tá? E como você tem intensidade, você tem o ângulo sólido, você calcula o fluxo luminoso, que na verdade é uma integral, né? É uma soma de todas essas intensidades. Você integrando isso, você chega no valor do fluxo luminoso. Então, o goniofotômetro, além de te dar a curva de distribuição da luminária, ele te dá também o valor do fluxo luminoso. Tá? Então, esse arquivo, normalmente, é o arquivo IES, é o arquivo que sai do goniômetro, né? A extensão IES, que os profissionais usam para fazer o projeto. Então, é importante que vocês utilizem arquivos IES que sejam efetivamente medidos, não arquivos IES que sejam copiados ou, de alguma outra forma, calculados. É importante e fundamental que o arquivo IES saia da medição do goniofotômetro. Bom, agora falando um pouco dos tipos de distribuição de luz, né? Aqui dando um foco em áreas internas, porque no caso de áreas externas é um pouco diferente. Então, nós temos aqui alguns exemplos que são, acredito, os mais comuns. A iluminação direta, onde grande parte da luz gerada é dirigida para baixo, então tem esse formato aqui. Por exemplo, que se você pegar um painel LED, né, ou uma luminária tipo Troffer, essas que têm difusor, então, na grande maioria das vezes, você vai ter uma curva, uma distribuição de luz como essa daqui, basicamente direta. E o LED, ele é feito para isso, né? O LED ele já tem uma certa direcionalidade, como eu falei, lambertiano 120 graus. Então, você, montando esses LEDs numa luminária e colocando um difusor, a distribuição de luz vai ser muito parecida com isso, é uma iluminação direta, né? Aí temos a iluminação geral difusa, aqui à direita, do meio à direita. Então, parte dela é downlight, vem luz para baixo, e parte dela é luz para cima. Aí depende da proporção que você usa na ótica para dar essa distribuição. A iluminação indireta, ela é bastante usada, né? Ela é muito similar à iluminação direta, só que ao invés de ser downlight, é uplight, joga a luz para cima. Então, nesse caso, para termos a mesma quantidade de lux ou a mesma iluminância no ambiente, então, obviamente, você teria que usar mais luminárias ou mais potência aqui, porque a luz é refletida e ilumina. Tem uma vantagem, né, que é uma luz mais confortável e com menos ofuscamento,
né? Então, isso, obviamente, fica a critério do profissional, mas é uma distribuição de luz também que é disponível. A iluminação semidireta, aqui no canto inferior esquerdo, parte da iluminação é downlight, grande parte é downlight e uma pequena parte é uplight. Então, aí você tem, na verdade, uma combinação, né, das duas, direta e indireta. E outras também, né, mais indireta do que direta, né, a direta. Então, tem várias possibilidades aqui, ok? Muito bom. Aí, uma outra aplicação muito comum, aí nós estamos falando de luz spot, né? A luz spot é uma luz bastante concentrada, onde você normalmente quer dar destaque. Então, aqui, eu queria abrir um parênteses para quando vocês forem especificar uma luminária dessas, que vocês não especifiquem em lumens, em fluxo luminoso, e sim em intensidade luminosa, né? Se vocês pegarem lá o catálogo da LED Vance, vocês vão ver que para luminárias integradas, né? Integradas, que tem o LED já integrado, e que que tenha ângulo de emissão relativamente fechado, até uns 40 graus aproximadamente, está lá o valor de candelas, tá? Porque não necessariamente o lumen aqui é importante. O que é importante é a candela, a máxima candela, que normalmente é no ponto aqui inferior da distribuição da curva. E então, com isso, você tem uma percepção melhor de que aquela luminária vai realmente iluminar o quanto você precisa o determinado objeto. Então, por exemplo, aplicações em lojas, né, em varejo em geral, onde o destaque é importante, então se usa a luz spot. Agora, muito cuidado que a luz spot, o ideal é que vocês sempre especifiquem em intensidade luminosa, em candelas, mesmo porque, se vocês se lembram, as lâmpadas par dicróicas, principalmente, né, aquelas GU10, elas eram todas especificadas em candela. Por quê? Porque tinha um ângulo de emissão bem fechado. Tá? Quando apareceu o LED, alguns fabricantes não tinham como medir isso, então começaram a especificar esse tipo de luminária em lumen, mas não é o correto. O correto é especificar em lux, em candela. O fast wide, aí nós já estamos falando de troffers, né? Esse do meio aqui. Então, aqui nós estamos falando numa distribuição mais ampla, estamos falando basicamente de 120, 130, em alguns casos até 180 graus, né? E o importante é observarmos essa curva nos diz que essa luminária, em particular, é uma luminária que tem menos ofuscamento que se você tiver aquela distribuição mais arredondada. A distribuição mais arredondada, no caso de Troffer, desses painéis, normalmente o GR é mais alto. E, com isso, você pode ter problemas mais acentuados em termos de ofuscamento. E aqui do lado direito do slide, a gente tem uma ótica assimétrica. Tá? Ela não tem uma simetria como as duas óticas que nós vimos anteriormente. Então, também para aplicações especiais, ou lavagem de parede, ou para você iluminar, eventualmente, uma gôndola de supermercado, onde a luminária, você vê que ela está jogando luz mais lateralmente do que a distribuição mais homogênea, né? A distribuição mais centrada. Então, tem produtos para isso, então depende muito da aplicação também. Então, ainda falando um pouco de luz assimétrica, né, a diferença é exatamente essa, é como você quer que a luz saia da luminária e atinja o ponto que você quer iluminar. Tá? Por exemplo, volto a falar, iluminação pública é um caso típico disso, porque você tem as luminárias nos postes, os postes estão a 30 metros de distância, então, se você jogar uma ótica assimétrica, você vai plotar bolas na via pública. E quando a ótica é assimétrica, ela é mais ovalada, então você consegue cobrir a distância
entre um poste e outro, de forma a manter uma certa uniformidade. Tá? Então, essa é a diferença básica entre uma luz assimétrica com relação a uma luz simétrica, que é o lado direito aqui do slide. Tá? E, obviamente, mais uma vez, isso depende muito da aplicação. Muito bem. Agora nós vamos falar de fatores cromáticos, né? E um deles, muito importante, é a consistência de cor. O que é isso? É você ter, na mesma luminária ou entre luminárias, diferenças de cor. Porque, normalmente, se especifica a temperatura de cor, né? Por exemplo, você vai fazer um projeto, você fala, eu quero, né, nesse projeto eu vou usar 4.000 Kelvin de temperatura de cor. Se você especifica somente a temperatura de cor, o fabricante pode te mandar uma luminária com 4.000 Kelvin, com uma cromaticidade mais rosada, ou uma cromaticidade mais esverdeada. Vocês já devem ter visto luminária LED de 4.000 Kelvin com um tom mais esverdeado. Então, isso é que a gente chama de inconsistência de cor, né? Dentro da mesma temperatura de cor, você tem inconsistências, e o olho percebe isso. Se você medir as duas fontes de luz, elas vão ser 4.000 Kelvin, tá? Porém, o olho percebe diferença de temperatura, de cromaticidade. Então, qual é a melhor forma de especificar? É você, além de especificar a temperatura de cor, que isso é um dado do projeto, né? Você tem que especificar qual é a variação máxima dentro dessa temperatura de cor que você pode aceitar. E tem um parâmetro que é chamado de SDCM, Standard Deviation Color Matching, que justamente te ajuda a especificar a luminária nesse sentido. Se você vai fazer um projeto para iluminação indoor, a sugestão é que você peça 3 SDCM. Por quê? Porque a luz, a cor vai variar dentro de uma elipse, essa elipse vermelhinha que vocês estão vendo aqui embaixo no gráfico, né? Então, se a cor variar dentro dessa elipse, dificilmente as pessoas vão notar a diferença, tá? Se você está fazendo um projeto para iluminação externa, aí o rigor já não é tão grande. Você pode usar 5 ou, eventualmente, 7 SDCM, que mesmo que haja uma certa inconsistência, não é tão crítico como numa iluminação indoor. Então, esse valor de SDCM é baseado no estudo do McAdam. Vocês já devem ter ouvido falar nas elipses de McAdam, né? Foi um estudo que foi feito já há muito tempo e que ele chegou à conclusão que dentro, com certos tamanhos de elipse, que englobam as várias cromaticidades, as pessoas não conseguem perceber essa diferença. Então, resumindo, eu diria que você definindo a temperatura de cor, define o valor de SDCM. E a nossa sugestão é que seja 3 SDCMs, que equivale a 3 steps ou degraus de McAdam. Bom, e para finalizar, nós vamos falar da reprodução de cor, que é uma outra característica da fonte de luz, né? E hoje, o sistema que é utilizado para medir a reprodução de cor de uma fonte de luz é o CIE-IRC-RA, Índice de Reprodução de Cor, RA. Esse sistema, ele compara a fonte de luz que você está medindo com um padrão, né? O padrão é a nota máxima, e através de comparações ele calcula uma média e te dá uma nota. Não é porcentagem, né? É comum, às vezes, a gente ouvir a pessoa falar, não, a minha fonte de luz eu preciso de 80%. Não é porcentagem, porque como ela faz uma comparação com o padrão, ela faz uma subtração, né, de pontos de cromaticidade e uma média, então o valor é absoluto. O valor máximo é 100, que equivale à luz do dia, né, a luz solar, ou então o corpo incandescente. A lâmpada halógena ou a lâmpada
incandescente, ela tem uma ótima reprodução de cor. A pena que ela não é eficiente em termos de energia, mas em termos de qualidade de luz, ela é excelente. Agora, os LEDs estão chegando nisso, né? Os LEDs estão bem próximos de uma qualidade de luz equivalente a uma lâmpada halógena, uma questão de tempo. Então, essas são as 8 cores, essas cores superiores, aí são cores pastéis, insaturadas, né? E não leva em consideração as cores de baixo, de R9 até R15, que são cores mais saturadas, inclusive o R9, que é o vermelho profundo, o deep red. Então, o que o pessoal costuma fazer? Como o procedimento do RA não leva em consideração as cores de R9 e R15, costuma-se especificar a reprodução de cor que você deseja, quer seja maior que 80, quer seja maior que 70, que 90, e, além disso, costuma-se especificar também o valor do R9, o maior valor possível, ok? Sempre o valor máximo é 100. Muito bem, esse procedimento, ele é um procedimento relativamente antigo, feito pelo CIE, data lá da década de 40, 50, nem 50, acho que 40 do século passado. Ele é um procedimento que o LED veio e trouxe algumas falhas, identificou algumas falhas, tá? Então, a IES, a Illuminating Engineering Society, em 2015, publicou um novo procedimento de reprodução de cor, que é a TM30, a IES TM30, e identificou usa 2 parâmetros para definir a qualidade de reprodução de cor. O RF, que é análogo ao RA, porém, ao invés de 8 cores, usa 99 cores, que é esse palette de cores que vocês estão vendo aí do lado direito do slide. Tá? Então, é muito mais preciso, porque ele inclui muito mais cores do que cores insaturadas, né? Tem muitas cores aí que são cores saturadas, então isso... E a saturação tem muito a ver com a percepção do olho. Então, ele usa esse parâmetro RF e introduziu um novo parâmetro, que é o parâmetro de Gamut, ou croma, que tem a ver com a quantidade de saturação que a luz está provocando no objeto que ela está iluminando. Tá? Então, os valores de RF estão entre 0 e 100, então, quanto maior, melhor, e os valores de RG, normalmente compreendidos entre 80 e 120. Isso aí é uma informação que o fabricante da luminária teria que fornecer. Não é um padrão oficial, mas é um padrão que nós estamos sugerindo para os fabricantes de luminárias que comecem a especificar isso, porque isso pode ser muito útil no projeto. Então, qual é a diferença da saturação? É que, com o LED, nós conseguimos saturar determinadas cores, dependendo do espectro de luz do LED. Se vocês observarem esse gráfico colorido abaixo, que tem um círculo preto e depois uma outra figura avermelhada, isso aí mostra a fonte de luz de teste, que é a vermelha, e o padrão, que é o preto. Então, aí a gente pode ver que essa fonte de luz satura as cores verdes e as cores vermelhas. Então, se você vai iluminar um determinado ambiente onde a reprodução do vermelho é ideal, então você teria que escolher uma fonte de luz que tivesse essa característica. Tá? Por quê? Eu fiz a título de comparação, né? Esse é o gráfico que a gente tem da TM30, da fidelidade de cor, né? Eu acho que eu já falei basicamente tudo isso aqui. Agora eu quero mostrar nesse slide. Isso aqui foi uma experiência que eu fiz. Eu peguei uma fonte de luz LED e medi a reprodução de cor usando o método do IRC. Então, o valor foi, lembra, só é das cores, a cor 1 até a cor 8. E deu 83. E medi a mesma utilizando a TM30. E o valor não deu muito diferente, está vendo? O valor total. Só que aqui eu peguei muito mais cores, né? Aquelas 99 cores, agrupada em 16 grupos aqui, tá? Para facilitar. Então, mas olha que interessante, o valor do R9 dessa luminária
medido pelo método do IRC, foi baixo. Ao passo que a mesma luminária medida com a TM30, e aqui nós estamos falando de 9 diferentes cores vermelhas, tons de vermelho, aqui é somente um, teve uma reprodução de vermelho bom. Então, por isso que o CIE está revisando isso, ele já lançou um novo fator DRF, ainda não está funcionando, né? Não está ainda em uso, mas no futuro bem próximo, vocês vão ver que nós vamos estar falando de outros métodos para avaliar a reprodução de cor, né? Por quê? Porque cada vez mais nós temos que ter contato com o espectro da luz, informação que dificilmente era obtida no passado com as lâmpadas, mas com os LEDs é uma informação que cada vez mais nós vamos ter contato e cada vez mais nós vamos utilizar. O papel da iluminação no futuro, só para encerrar a apresentação, ele é muito importante. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos num mundo conectado, né? A luz, ela começa a ter uma função não só de iluminar, a luminária, né? Não só de iluminar, mas como também interagir com o ambiente, né? Então, nesse mundo conectado, a luminária ou a luz em si não vai ter só um interruptor ali, liga e desliga. Ela vai mudar de cor, né? Isso já tem bastante produtos, inclusive aqui no Brasil, disso, mudando temperatura de cor. Ela vai ser utilizada para comunicação. O Li-Fi é uma nova plataforma, né, de comunicação de dados usando a luz. Então, é interessante que nós estamos bem no limiar de uma revolução muito grande da iluminação. O LED já trouxe isso, né, no final dos anos 90, com o surgimento do LED branco, e cada vez mais nós vamos ter a luz participando ativamente no nosso dia a dia. E com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigada, Vicente, foi ótimo, eu adorei a sua apresentação, muito esclarecedora aqui nos termos que são, nos conceitos que são até confundem muita gente, né? Muita gente tem dúvida e tudo mais. Eu achei que você foi muito didático, muito preciso aqui na sua explicação. Mais uma vez, muito obrigada por fazer esse webinar aqui junto com a gente, um prazer estar aqui com você. Obrigado. Pessoal dos webinars, nos vemos no mês que vem, em julho. A gente vai falar um pouco de iluminação inteligente. E, Vicente, acho que você tem um convite para fazer para todo mundo, né? Que saindo daqui, você já vai para outro evento aí ao vivo? Já vou para outro evento ao vivo. Eu tenho um programa de rock and roll numa radio net, né? Então, quem quiser ir para lá e ouvir, toda terça-feira, das 19 às 21, eu estou atrasado, mas o meu amigo está lá tocando o programa agora, é www.masteresport.com. É só muito clicar bem lá e você está direto no nosso programa. Ou então, no Radiosnet, também, nesse aplicativo Radiosnet, então também tem lá, procura por Master Sport. É masteresport.com. Eu estou indo para lá agora, para continuar meu programa de rock and roll. Muito bem, quem é do rock and roll assim como eu, já aproveita, deixa aí, já vamos lá prestigiar o Vicente, gente. Muito bem, muito obrigada pela presença de todos. Vicente, mais uma vez, muito obrigada por essa aula que você deu aqui para a gente hoje. E até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.